Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, iluminando esse nosso caminho por esse maravilhoso universo de Deus. Tenham plena convicção disso, certeza, gente, convicto, confie no Criador. Nós vamos pegar um texto de Chico Xavier, num livro espetacular. Aliás, todos aqui de Emmanuel espetaculares, né? Chico Xavier, não tem nem o que se falar. Mas o livro é Caminho, Verdade e Vida. Lá no item 67, Os Vivos do Além. E aí tem um texto evangélico, né? Porque Chico faz isso, pega um texto, um versículo e vai desenvolver em cima disso. Emmanuel desenvolve. E esse texto, nesse versículo, que está no capítulo 9, versículo 30, de Lucas, evangelista, Lucas, um dos evangelistas do Novo Testamento, e ele diz: e eis que estavam falando com ele. Quem é que estava falando com ele? Ele, o Cristo, Jesus de Nazaré. Então tinha algumas pessoas falando com ele. Na realidade, não algumas, 2 varões. Então, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Interessante. Moisés e Elias confabulando, conversando, trocando ideias, como a gente poderia dizer hoje, naquele tempo. Mas veja, Moisés está lá 1600 anos antes do Cristo. E Elias também muito lá atrás antes do Cristo. Quem é Elias? Um profeta. E Moisés, aquele que trouxe as tábuas, os 10 mandamentos, né? Um guia dos judeus tirando do Egito. Maravilhosa história de Moisés. Trouxe a primeira revelação para nós. Está conversando com Jesus, mas como? Mas eles já não tinham desencarnado? Como é que eles estavam conversando com Jesus? E o texto de Emmanuel vai nos explicar. Várias escolas religiosas, isso é, várias doutrinas religiosas, aí eu não vou citar, né, mas várias doutrinas religiosas, várias escolas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio. Interesses do sacerdócio? Isso é, de grupos humanos. Isso a gente tem que ficar bem claro, são grupos humanos. Muitas das coisas que Jesus trouxe para nós, nas coisas no sentido dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, foram modificados, vamos assim, mudados, conforme o interesse desses grupos de homens, que a gente chama de sacerdócio, mas poderíamos dizer que é um grupo de homens. Eu tive a oportunidade, eu vou muito na Bienal, né? E uma dessas bienais eu vi um estande de bíblias gigantesco, muitas bíblias, textos das escrituras, muitas bíblias. E eu fiquei ali algumas horas perdida nas bíblias, lendo as bíblias. E eu verifiquei o seguinte, que cada uma em determinada passagem colocava conforme o seu interesse a tradução. Veja, se a tradução vem do grego, lá do hebraico, bíblias antigas foram escritas em grego, em hebraico, depois traduzida para o latim, quer dizer, nessa tradução já houve um problema ali. Depois traduziram para outras línguas, foram traduzindo para outras línguas, e também dependendo de cada tradutor. Cada tradutor traduz da forma que ele acha que deve ser o certo para ele. Então, quando a gente vai ver esses textos, muitas vezes eu tenho umas 2, 3, 4 bíblias, que eu gosto muito de estudar a Bíblia, para ver as diferenças de tradução. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e dependendo, vai dar outro significado àquele texto. Né? Para vocês terem uma noção, uma das bíblias, não vou citar qual, mas tem lá o termo espírita, que me deixou assim espantado. E espiritismo. Como assim? Eu fiquei perguntando se o espiritismo ele foi criado, se é que a gente pode dizer que é criado, mas foi revelado, né? A Kardec em 1855, 6, 7, ali aquela época, ele era 150 e poucos anos atrás.
termos que foram cunhados por Kardec, espírita e espiritismo. Como é que está numa Bíblia? E obviamente ele condenando, né, uma coisa assim foi colocada ali, talvez até, eu acho que foi de uma certa forma proposital, está ali para algum fim desses grupos de sacerdote. Então, nas traduções. Então, uma coisa para a gente ficar sempre esperto, porque o que a gente quer? A gente quer buscar o conteúdo moral do Cristo certinho, como ele falou, como ele disse, o mais próximo disso, mais próximo do que foi escrito ali. Lógico que o Novo Testamento foi escrito lá 60 anos depois, né, que Jesus nos deixou. 60, foi terminar lá 90 anos depois que Jesus não estava aqui, com o último livro, que é o Apocalipse. Interessante. Então, lógico, passaram-se alguns anos disso, né, para poder escrever. Já teve uma dificuldade ali, depois foi manipulado da forma como bem entenderam. Isso é um problema. E nós vamos ver aqui, então, Emmanuel falando isso. Asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre homens e espíritos desencarnados, que o procederam na jornada do mais além. Então, devido a esses interesses desses sacerdócio, dizem que não existia então esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre os encarnados e os desencarnados. Mas como então Jesus está nessa conversa com Elias e Moisés? Eles não estavam desencarnados há tanto tempo atrás? Isso para a gente perguntar. Quer dizer, esse intercâmbio de conversa mediúnica entre plano físico e plano dos encarnados sempre existiu no homem, desde a antiguidade, desde homens primitivos, sempre existiu esse intercâmbio e existe hoje esse intercâmbio. Então não adianta tentar colocar planos, né, como aconteceu aqui, para a gente dizer que não existe, se lá no texto das Escrituras está escrito isso. Jesus estava conversando com Moisés e Elias, e não eram qualquer espíritos não, hein, gente? A gente tem que ter olhar, não era qualquer espírito, porque Jesus, ele estava em contato com todos os níveis de espíritos, né? Espíritos inferiores, como grandes espíritos, como Moisés e Elias, sempre com contato. E mais profundamente, e ali não é espírito, né? Mas uma ligação, eu e o Pai somos uma ligação total com o Criador. Obviamente, porque Jesus é um espírito de alta envergadura, espírito puríssimo, puríssimo. E ele continua: entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas de esferas invisíveis, de que o sepulcro é a porta de acesso. Então, estava conversando com pessoas que já tinham desencarnado há tanto tempo. Outros trechos bíblicos a gente tem isso, toda hora, esse contato do mundo invisível com o mundo físico, toda hora é isso, gente. Pega a Bíblia toda, é recheada disso, desse contato. Como é que você quer negar isso? Como é que eles querem negar isso? Como? Não dá. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos dos infortunados perseguidos. Jesus também tinha contato com essas entidades mais perversas, tirando dos, como é dito, né, endemoniados, os obsediados, né, os seus obsessores, como dizem os demônios, que a gente não acredita nisso, mas são os obsessores, tirando esses espíritos das pessoas, livrando esses espíritos, encaminhando esses espíritos. Então Jesus estava toda hora nesse diálogo. Várias passagens Jesus tem isso. Além, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas. Como nós já dissemos, todavia a mentalidade dogmática encontrou aí manifestação de Satanás, inimigos eternos e insaciáveis. É o Satanás, é o diabo, como eu citei agora, que essas religiões dogmáticas colocam, né,
como sendo Satanás, sendo o diabo, que nós sabemos muito bem que são espíritos em processo de evolução, ainda inferiorizados, e que estão nessa condição. Obviamente vão caminhar no seu progresso. Há uma lei para isso, a lei do progresso. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento num Tabor, um monte. Jesus estava lá com seus apóstolos, junto no Monte Tabor, quando aconteceu esse encontro com Elias e Moisés. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. Então não era espírito perverso, espíritos magníficos que estavam ali. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidade, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Então não foi qualquer espírito, eles foram identificados por Jesus. É Moisés e Elias. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava de uma visita de um anjo. Não foi um anjo que Jesus falou, não foi isso, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Obviamente, nós temos aí claramente essa passagem evangélica que mostra a vida pós-morte, a possibilidade da comunicação com esses espíritos e que eles voltam para nós. Nós estamos ligados, a vida continua, gente. Isso nós temos que ter dentro do nosso coração, que a vida, ela continua. Nós não paramos aqui. E essa é a beleza total da vida. Principalmente quando nós colocamos o nosso Criador e o nosso Mestre Jesus como bússola em nossas vidas. Muita paz, que Jesus fique conosco. Graças a Deus.